Olá, vieses cognitivos. Eu vou simplificar bastante aqui dizendo que são erros ou tipos de erros sistemáticos de raciocínio que a gente comete, porque são tendências naturais da nossa mente, do nosso cérebro. São desvios da lógica e da razão que nos fazem ter ideias ou pensamentos, crenças que muitas vezes não têm sentido, são irracionais, mas que parecem para a gente ser muito racionais. Eles são tantos e de tantos tipos diferentes que me faz pensar que as nossas conclusões são bem pouco confiáveis. Só que já há muito tempo que a gente reconhece eles, há séculos, e nós viemos desenvolvendo soluções e métodos para contornar essas tendências. E hoje a gente já tem um nível bastante refinado disso. Isso é até bastante estudado em psicologia e economia comportamental. De qualquer maneira, como é algo que afeta tudo que a gente pensa, e grande parte do que a gente pensa é fundamentado nisso, nesse fenômeno, me parece que é um assunto que deve interessar qualquer pessoa com um mínimo de bom senso. Então, vamos prosear? Eu pretendo falar especificamente de um viés que me parece que é um dos mais prevalentes e gerais e um dos mais conhecidos e estudados, inclusive, que é o viés de confirmação. O viés de confirmação ele ocorre quando a gente procura ou recordamos seletivamente de informações ou fatos que estão de acordo com as nossas ideias prévias, aquilo que sempre confirma as nossas ideias. Tá? Em vista disso, por causa disso, até a gente tende a desconsiderar ou desvalorizar, até inconscientemente, tudo o que não confirma ou não apoia as nossas ideias e principalmente aquilo que contradiz as nossas opiniões, as nossas crenças ou visões de mundo. E como eu comentei, muitas, se não a maioria das nossas ideias se baseiam nesse fenômeno. Portanto, o viés de confirmação é uma tendência que nos leva, até instintivamente, a superestimar o valor das informações que correspondem, que são iguais às nossas crenças, às nossas expectativas ou suposições, e que muitas vezes são enganosas, mas que a gente não consegue perceber. A gente acha que é muito bem fundamentado. E além disso, claro, faz com que a gente subestime, ignore ou até mesmo meio que demonize todas as informações, ou os argumentos ou os fatos que não correspondem àquilo que a gente pensa ou que a gente acredita. O fato é que esse processo é bem mais frequente e bem mais prevalente do que a gente consegue perceber ou que estaríamos dispostos a aceitar, inclusive. Bom, Francis Bacon, lá em 1620, ele já tinha escrito o seguinte: uma vez que o entendimento de um homem se baseia em algo, seja porque é uma crença já aceita ou porque é algo que agrada a essa pessoa, né? Isso atrai tudo à sua volta para apoiar e concordar com a opinião adotada. Mesmo que um número maior de evidências contrárias seja encontrado, ele simplesmente ignora ou desconsidera. Mas enfim, já na época contemporânea, um pesquisador chamado Peter Watson, que foi um psicólogo cognitivo britânico, ele até foi o iniciador de algo chamado psicologia do raciocínio, ele estudou muito particularmente, pesquisou por explicações a respeito dos erros de raciocínio lógico que as pessoas cometem sistematicamente. Foi ele que criou esse nome, viés de confirmação. Portanto, já é um fenômeno bastante conhecido, estudado, testado, classificado, enfim. Basicamente, o viés de confirmação é um vício, seja na maneira como a gente busca informações, aonde for, até mesmo na nossa memória, né? Ou ela influencia a maneira como a gente interpreta essas informações, sejam favoráveis ou não às nossas ideias, mas a gente dá um jeito ali de interpretar e distorcer as coisas de forma que fique de acordo com as nossas informações. E afeta inclusive a retenção das nossas lembranças. Ou seja, tanto a gente tem uma tendência maior a memorizar, a reter na nossa memória informações e argumentos que são favoráveis às nossas ideias, como a gente também relembra, ou seja, busca na memória mais facilmente essas informações. A gente busca de forma seletiva. Então, eu posso sintetizar aqui que o viés de confirmação, faz com que a gente dê atenção seletiva às coisas, às opiniões, às ideias, às pessoas, aos canais de busca de informação. Então, se a gente está vendo um jornal ou está vendo alguma coisa na internet que tem várias informações, a gente sempre vai atentar mais
para aquelas que estão mais de acordo com as nossas opiniões. A gente sempre vai atentar mais para as falas ou as pessoas que concordam com a gente. Mas 2, quando a gente está voluntariamente pesquisando uma informação a respeito de alguma coisa e não simplesmente vendo tudo que está à nossa volta, quando a gente vai buscar uma informação, a gente tende a buscar seletivamente essas informações. 3, a gente tende a sentir e a avaliar o valor das coisas de forma seletiva. Ou seja, aquilo que está de acordo com o que a gente pensa, geralmente é uma coisa boa, é uma coisa mais confiável, tá? Mais honesta ou mais inteligente. Tá? São opiniões ou ideias que estão do lado certo da coisa, do lado legal, que é do lado que a gente está, naturalmente. E, consequentemente, tudo que é muito contrário a isso, ou se contrapõe a isso, é o contrário. Não é muito confiável, a gente sente como se não fosse bom, como se não fosse confiável, como se não fosse honesto, como se fosse tendencioso, como se fosse ignorante, etc. Quando na realidade muitas vezes é bem o contrário. Isso não passa de uma ideia, uma sensação que a gente cria na nossa cabeça e acreditamos. Além disso, com relação ao efeito na memória, então a gente tanto guarda informações quanto lembra de informações de forma seletiva, né? Sem falar no problema das falsas memórias, que já seria assunto para outro vídeo. Mas o caso é que a gente tende tanto a interpretar, quanto até mesmo mudar ou criar memórias e fatos na nossa cabeça com base nas nossas próprias crenças. O fato é que uma boa parte daquilo que a gente lembra, na verdade, não aconteceu. Mas, como eu disse, é assunto para outra hora. Além disso, tem a questão da interpretação. A gente interpreta tendenciosamente informações recolhidas. E, como consequência de tudo isso, a gente não só dá mais atenção para aquilo que nos interessa, como a gente tende a ignorar até voluntariamente informações contrárias, mesmo, e aí começa, na minha opinião, a questão do fanatismo, mesmo que essas informações não sejam dirigidas, tá? Ou seja, a gente não está necessariamente procurando, mas sei lá, alguém vem falar com a gente, dá opiniões contrárias, ou manda pesquisas, informações, sei lá, dados, ou opiniões muito contrárias às nossas, a gente simplesmente ignora. A gente gosta de enviar para os outros, a gente gosta de falar para os outros, e se você envia, se você fala, se você publica, naturalmente é porque você quer que os outros leiam. Mas a gente tende, muitas vezes, a ignorar voluntariamente tudo o que outras pessoas mandam para a gente, desde que seja contrário às nossas opiniões. E aí, para mim, é onde começa o fanatismo. Como é que isso afeta a realidade? De diversas maneiras. Então, eu posso dar um exemplo aqui de uma pesquisa que foi feita em que os estudiosos avaliaram se o viés de confirmação ele levava a médicos e estudantes de medicina a terem uma menor acurácia na hora de fazer diagnóstico, ou seja, isso diminuía a precisão com que eles faziam o diagnóstico. Então eles descobriram que 13% dos psiquiatras e 25% dos estudantes apresentavam esse viés de confirmação. Assim, quando eles estavam avaliando, eles já formavam uma opinião, tá? uma hipótese, um diagnóstico preliminar na cabeça deles, e dali para frente, tudo que eles avaliavam, todas as informações a mais que eles buscavam, eles faziam isso de forma tendenciosa para confirmar aquela primeira ideia que eles já estavam formando na cabeça, que muitas vezes era errada. E esses participantes que apresentaram esse viés de confirmação, eles eram muito menos propensos a fazer um diagnóstico correto, ou seja, eles erravam mais o diagnóstico dos pacientes. Outras pesquisas, principalmente relacionadas a crenças, pelo menos inicialmente políticas, elas mostravam que quando as pessoas eram confrontadas com dados, com informações, com evidências que contrariavam as crenças delas, partes do cérebro associadas à dor física, eram estimuladas. Então isso mostra que estar errado a respeito de algo que se acredita muito é como doer, é como se machucar. Daí o nosso comportamento e por que o viés de confirmação é tão prevalente e tão sedutor. E aí a gente vê exemplos claros disso no dia a dia, o tempo todo, em debates, enfim, essa tendência a ignorar muito fortemente uma ideia quando é contrária à sua, principalmente se ela for difícil de rebater. Porque se alguém vier com alguma informação ou uma opinião que a gente consiga rebater de forma fácil, a gente não perde essa oportunidade, até para mostrar que a nossa opinião é a mais correta. Mas, se a opinião contrária é bastante embasada e a gente minimamente sente um risco de perceber que a gente talvez não esteja tão certo assim, a gente ignora de diversas formas, de diversos mecanismos. Seja interrompendo a pessoa o tempo todo, mudando de assunto de alguma forma, desviando,
a atenção, enfim, existem vários recursos, ou se não for um debate presencial, utilizando, aí vem todos os tipos de falácia, né? O ad hominem, que é começar a atacar a pessoa ao invés de atacar os argumentos dela, apelo à emoção, ladeira escorregadia, enfim, uma série de coisas que na verdade são recursos para evitar ou desviar a atenção do argumento da pessoa, mas sem confrontá-los diretamente. E aí isso afeta bastante também, por exemplo, aquelas opiniões baseadas em experiência profissional, tá? Um profissional que tem, sei lá, 10, 15, 20 anos de experiência em alguma coisa e diz, segundo a minha experiência, isso, tá? Ou sei lá, tal tratamento funciona porque a minha experiência, segundo a minha experiência, eu vejo que funciona. Ora, isso daí pode muito bem ser um exemplo claríssimo de viés de confirmação, porque a pessoa vai selecionar todas as vezes que, sei lá, ela aplicou aquele tratamento e deu certo, ou ela acha que deu certo, ou ela acha que o resultado positivo foi por causa do tratamento, ignora, desconsidera, minimiza todos os eventos contrários, e aí ela vai achar, não, toda vez que eu fiz isso, deu certo, logo isso funciona. Na verdade, isso daí está associado até a um outro viés cognitivo, que é uma dificuldade, uma incompetência que a nossa mente tem para fazer estimativas. Só que o problema é que a gente não percebe isso, a gente acha que nós somos bons, que o nosso cérebro é bom em fazer estimativas. Por exemplo, a gente vê isso quando, sei lá, uma pessoa vai começar a fazer um controle financeiro de gastos, por exemplo. Então ela tem que começar a anotar tudo que ela gasta, as mínimas coisas no dia dela, ela vai anotando. E aí separa isso em categorias, sei lá, gastos com transporte, gastos com alimentação, gastos com lazer, sei lá, o que seja. E aí a gente sempre pode fazer uma estimativa mental de quanto que a gente gasta com cada coisa, ou de com qual categoria a gente gasta mais. A gente vai relembrando com o que a gente gastou, com o que a gente não gastou e faz uma estimativa mental lá. Só que quando a gente começa a botar isso no papel, muito frequentemente, a gente se surpreende, porque a nossa estimativa foi completamente errada. Às vezes a gente gasta muito mais com o que a gente não achava e menos com o que a gente achava que gastava mais. Enfim, no geral, as nossas estimativas, elas se mostram muito erradas quando a gente coloca as coisas no papel. Então, na hora de avaliar as minhas experiências profissionais do passado, por exemplo, para avaliar se um tipo de tratamento funciona, como no caso do meu vídeo anterior, essa experiência pessoal, que é uma evidência anedótica, ela não é confiável, porque tanto a gente tem um viés de confirmação que tende a selecionar as informações que concordam com o que a gente já quer, como a gente não consegue fazer estimativas adequadas do passado. Como é que eu vou saber, sei lá, vou fazer uma estimativa de quantas vezes eu apliquei um tratamento, não deu certo, e quantas vezes deu certo? A nossa mente é falha, só que ela acha que não é. Então esse tipo de informação, esse tipo de dado ou de experiência não é confiável para uma informação correta, por exemplo, científica. Eu já encontrei pessoas que acreditavam que dança da chuva funciona, porque elas diziam, a maioria das vezes que eu fiz funcionou. Toda vez que eu fiz funcionou. Viés de confirmação associado à incapacidade de fazer estimativas adequadas respondem por esse tipo de coisa. E pode parecer coisa de maluco aí, esse negócio da dança da chuva, mas no geral quase todo mundo faz isso, só que não percebe. Generalizando isso daí para a experiência de vida, quando uma pessoa diz não, porque a minha experiência diz que... A experiência de vida não diz nada. O que diz é a pessoa com base nas experiências dela. Então, o que mostra a confiabilidade das ideias ou opiniões de uma pessoa é a capacidade dela de chegar a conclusões corretas a partir daquelas experiências. E isso independente da idade ou da experiência que a pessoa tenha. Essa pessoa conhece esses vieses cognitivos para poder levar isso em consideração, para saber como contorná-los. Essa pessoa tem conhecimento, tem estudo sobre os métodos de como fazer isso, compensar esses vieses, seja um treinamento de filosofia, de método científico, de raciocínio lógico, ou o que seja. Porque se ela não tiver esse conhecimento, quanto mais experiência de vida ela tem, talvez seja até pior. Essa pessoa, que já é bem mais velha e tem muito mais experiência de vida e se acha um bastião da sabedoria por causa disso, ela vai ter muito mais material mental, seja para se recordar seletivamente, para ter uma interpretação tendenciosa, ou para lembrar de coisas que às vezes até nem aconteceram, mas ela acha que aconteceu. Enfim, ela vai selecionar só aquilo sempre que confirma a opinião dela. Ela vai ter muito material para fazer isso. Uma pessoa mais jovem, 19, 20 anos, ela não tem tanto esse material. Considerando que esse conhecimento vem do estudo e do que a gente já aprendeu sobre isso e as maneiras de evitar,
Um moleque dessa idade, sei lá, de 18, 20 anos, que tenha esse entendimento, ele pode ter muito mais bom senso do que uma pessoa de 80 anos cheia de experiência de vida. Então eu repito, a experiência em si não diz nada. Quem diz é a capacidade e o preparo da pessoa em extrair conclusões dessas experiências. É isso o que eu respeito. E como é que a gente sabe? Por exemplo, o primeiro e claríssimo sinal é a pessoa que ignora ou às vezes até mesmo demoniza tudo que contradiz a opinião dela. É aquela que fica até ofendidinha se você questiona ou levanta argumentos contrários ao que ela está dizendo. Aquela pessoa que fica ofendida ou irritada porque você está contradizendo ela. Principalmente se é uma pessoa muito mais velha do que você e que, portanto, acha que tem o direito de estar sempre certa. Aquela pessoa que não aceita contra-argumentações, que te interrompe, que usa todo tipo de estratégiazinha para evitar que você expresse ou contradiga qualquer coisa e ainda acha que se você não concorda com ela é porque você tem a mente fechada. Parece que não passa pela mente dela o raciocínio óbvio de que a argumentação dela pode estar errada. Já me aconteceu, inclusive, de pessoas que discordaram de alguma decisão que eu tomei e que já começam me dizendo assim, não fala nada, só ouve o que eu vou te dizer. Já começou estranho. Como assim? A pessoa acha que tem o direito de falar com você, de te argumentar, mas não quer ouvir a tua opinião, não quer ouvir o teu argumento. Então, já começa mal. Aí, discorre lá um argumento fraco, que não tem base nenhuma, e se você começa a questionar, a pessoa já corta a conversa ali, e depois ainda sai comentando com os outros, nossa, fiquei assustado como ele é cabeça fechada, como ele é mente rígida, alguma coisa assim. Quer dizer, a pessoa já começa dizendo que quer que você ouve, mas não quer te ouvir, realmente não ouve teus argumentos, como você não concorda com ela, logo você é que tem mente fechada. Então, com isso eu tenho um recado para os mais jovens da minha família aqui, a molecada, tipo meu amado sobrinho Raziel, meu querido Rafael, os anjos da família, né? Raziel, Rafael, Gabriel, enfim, a molecada, é o seguinte, o dia que vocês me verem com esse tipo de conversinha, sabe, qualquer tipo de argumento que seja baseado em argumento de autoridade porque eu sou mais velho, porque eu sou mais experiente. Por exemplo, um dia você vai me dar razão, sabe como é? Aquela história de a pessoa não conseguir argumentar, não, um dia você vai me dar razão. Ou esse comportamento, essa história de, só ouve o que eu vou te falar, tá? Só escuta o que eu vou te falar. Ou então aquele mais típico, prevalente, antigo e clássico viés de confirmação da história da humanidade. Que é aquela conversinha que começa assim, porque no meu tempo era assim assado, porque na minha época era assim, assim, assado. Hoje em dia, assim, tá? Porque a minha geração era assim, era assada, era criada de tal forma, tá? Porque no meu tempo os jovens respeitavam os mais velhos. Sabe como é? Essa é a mais antiga de todas, né? A mais clássica. Então tá, o dia que eu começar com esse tipo de conversinha, vocês, jovens da minha família, já sabem, acabou meu tempo, tá? Pode me convidar para dar um passeio na natureza, vocês sabem que eu gosto de natureza, tá? Vamos passear nas montanhas, vamos lá fazer um piquenique na beira de um precipício, tá? Para admirar a vista, tá? Podem me deixar ali na beira do precipício que é para ver melhor a paisagem, ok? Acidentes acontecem, ninguém vai culpar vocês. Essa ideia nem é minha, é do Azaghal, do Jovem Nerd, mas eu concordo com ela e vou adotar, beleza? Estão autorizados. Falou besteira? Precipício, ok? Por favor, me salvem de mim mesmo. Bom, a ideia é essa, obrigado e até a próxima.